Você mora fora do Brasil, mas nunca declarou oficialmente sua saída para a Receita Federal? Pois saiba que isso pode te colocar em uma situação fiscal no mínimo delicada. Nas últimas semanas, surgiram informações de que a Receita Federal estaria cruzando dados e rastreando brasileiros que vivem no exterior e não fizeram a chamada declaração de saída definitiva do país. Mas será que isso é verdade? A Receita Federal pode e consegue rastrear quem está morando fora? E se você saiu há muitos anos, será que ainda dá tempo de se regularizar? Hoje, a gente vai esclarecer tudo isso, com base em fontes oficiais e no que está acontecendo na prática. Por isso, esse vídeo é um alerta importante para todo brasileiro que vive no exterior. Então, fica comigo até o final, para você entender tudo. Mas, antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue mais longe. E eu queria pedir para você compartilhar com outras pessoas que você sabe que residem no exterior. Você está acompanhando essas notícias, essas informações de que a Receita Federal estaria cruzando dados em busca de brasileiros que não fizeram a declaração de saída definitiva do país? Nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer tudo isso, então fica comigo até o final e bora pro vídeo. Quando um brasileiro deixa o país para viver no exterior de forma permanente, ele precisa informar isso à Receita Federal. O processo é conhecido como saída definitiva do país e tem duas etapas: a comunicação de saída definitiva, que deve ser feita até o último dia de fevereiro do ano seguinte à sua mudança, e a Declaração de Saída Definitiva do País, a DSDP, entregue até o mesmo prazo do imposto de renda, normalmente o último dia útil de abril. Essas duas etapas são o que, entre aspas, desligam você do sistema fiscal brasileiro. Enquanto você não fizer isso, a Receita Federal entende que você continua sendo residente fiscal do Brasil, mesmo morando em outro país. E, como residente, você é obrigado a declarar rendimentos de qualquer lugar do mundo, inclusive os obtidos no exterior. Muita gente acha que basta embarcar e começar uma nova vida lá fora para estar livre das obrigações fiscais brasileiras. Mas não é bem assim. Sem essa declaração, você continua vinculado à Receita Federal, que pode gerar multas, bitributação e até bloqueio de CPF em algumas situações. Nos últimos anos, a Receita Federal vem aumentando o uso de tecnologia e de acordos internacionais para cruzar informações financeiras. O Brasil faz parte do FATCA, Acordo de Troca de Informações com os Estados Unidos, e do Common Reporting Standard, o CRS, que envolve mais de 100 países trocando dados sobre contas, investimentos e rendimentos. Isso significa que se você tem uma conta bancária, imóvel ou investimento fora do país, as autoridades fiscais brasileiras podem receber automaticamente essas informações. Na prática, mesmo morando no exterior, você pode ser identificado pela Receita Federal como alguém que continua movimentando recursos sem ter dado declaração de saída definitiva. E esse é o ponto que acendeu o alerta. Embora não exista um ato oficial dizendo que a Receita Federal vai rastrear brasileiros no exterior, o cruzamento de dados já é realidade. E várias embaixadas brasileiras, como a Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia, têm publicado avisos nas redes sociais reforçando a importância de fazer a declaração de saída definitiva. Essas postagens têm gerado comentários de brasileiros dizendo que estão tendo dificuldade de regularizar a situação, especialmente aqueles que saíram do Brasil há muitos anos. E o que acontece com quem nunca fez a declaração de saída definitiva? Primeiro, você continua sendo tratado como um residente fiscal brasileiro. Isso significa que a Receita Federal entende que essa pessoa deve pagar imposto sobre todos os rendimentos, inclusive os que recebe no exterior. É o cenário clássico da bitributação, o mesmo rendimento sendo tributado duas vezes, uma no país onde você mora, outra no Brasil. Além disso, o CPF pode ficar com pendências, dificultando a abertura de contas bancárias, operações de câmbio, compra de imóveis e até investimentos.
Se a Receita Federal perceber que houve omissão de rendimentos, pode aplicar multas, juros e até autuar o contribuinte por fraude fiscal. E tudo isso pode acontecer mesmo com quem já vive há anos fora do país e acha que o assunto ficou para trás. Uma dúvida muito comum, que inclusive aparece nos comentários, nas postagens das embaixadas, por exemplo, é a seguinte: eu saí do Brasil há muitos anos, agora quero regularizar, mas não consigo fazer a saída definitiva retroativa. Isso é verdade? Bom, em parte, procede. A Receita Federal não possui um formulário que permita selecionar uma data de saída muito antiga diretamente no sistema, e oficialmente os prazos são até fevereiro e abril do ano seguinte. Mas, na prática, é possível tentar regularizar a situação de forma retroativa, apresentando as declarações em atraso e reunindo documentos que comprovem quando você realmente deixou o Brasil. Consultores e contadores especializados em tributação internacional explicam que o processo exige paciência e documentação. Você precisa mostrar provas concretas de sua vida no exterior, como passaporte com carimbos de entrada, vistos, contratos de aluguel, declarações de residência, comprovantes de escola ou trabalho e até contas de luz e água em seu nome. Esses documentos ajudam a comprovar a data real da sua saída e a justificar a entrega tardia da declaração. Mesmo assim, a Receita Federal pode aplicar multas por atraso e exigir retificações de declarações de anos anteriores. Por isso, a orientação mais segura é buscar ajuda profissional, um contador ou advogado tributarista que trabalhe com casos de não residentes. O importante mesmo é não deixar o problema crescer. Mesmo atrasado, fazer a saída definitiva é a melhor coisa que você pode fazer, ao invés de continuar constando como residente e ser pego depois por cruzamento de dados internacionais. Depois que você faz a comunicação e a declaração de saída definitiva, passa então a ser considerado não residente fiscal. Isso significa que você não precisa mais declarar rendimentos obtidos fora do Brasil à Receita Federal. A partir daí, somente os rendimentos de fonte brasileira continuam sendo tributados. Por exemplo, aluguel de imóveis, lucro de empresas ou venda de bens no Brasil. Esses valores têm tributação exclusiva na fonte, ou seja, o imposto é retido no momento do pagamento e não exige nova declaração anual. Com isso, você evita bitributação, mantém o seu CPF regular e fica em conformidade com as regras fiscais tanto do Brasil quanto do país onde vive. Nos últimos meses, portais e redes sociais passaram a afirmar que a Receita Federal vai rastrear brasileiros no exterior. Mas é importante separar o que é rumor do que é realidade. Não existe um novo programa específico anunciado pela Receita Federal com esse objetivo. O que existe e que está em vigor é o intercâmbio de informações fiscais internacionais, que já permite ao Brasil ter acesso a dados de contribuintes em outros países. Ou seja, o rastreamento não é uma novidade, é um processo contínuo, e quem não está regularizado pode ser identificado facilmente, especialmente se houver movimentações financeiras em contas ou investimentos vinculados ao CPF no Brasil. O alerta, portanto, é real. Mas o foco deve ser regularização e prevenção, não pânico. Se você mora fora do Brasil, o recado é claro: não deixe a sua situação fiscal para depois. Mesmo que você tenha saído há muito tempo, ainda é possível regularizar. Procure um contador ou um especialista, reúna todos os documentos e faça o quanto antes a sua declaração de saída definitiva do país. Isso evita multas, bloqueios, bitributação e dores de cabeça lá no futuro. Na descrição aqui do vídeo eu deixei os links oficiais da Receita Federal e do portal GovBR para você fazer tudo passo a passo. E se você conhece alguém que vive fora e nunca fez a declaração de saída definitiva do país, compartilhe o vídeo com ela, que pode ser o alerta que essa pessoa precisava. E se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Obrigado pela sua audiência, volte sempre. Todas as semanas a gente publica conteúdo novo aqui no canal. Eu queria convidar você para voltar sempre. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e logo logo a gente está de volta. Tchau e até a próxima. Obrigado.